Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e essa aqui é a parte 2 da aula sobre os números reais. A gente tinha terminado a parte 1 falando da representação geométrica dos números reais. Nessa parte 2 agora a gente continua o conteúdo falando aí da representação decimal dos números reais. Bom, a interpretação decimal agora é aquilo que a gente tinha comentado já na aula anterior, né? Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem aqui os racionais, que ele é subdividido em duas classes. Então, você tem aqui o P sobre Q, né? Aqui o Q, ele tem fatores 2 ou 5. Ou 5. Quando ele tem fatores 2 ou 5, eu sei o quê? Eu sei que ele tem casas decimais finitas. Casas decimais finitas. Por quê? Porque o que só tem fator 2 ou 5. Exemplo, 2, o 4, o 8, 16, o 5, 25, 125. Ou então, tipo, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 25, 100. Então são números que quando você decompõe em fatores 5 só dá 2 ou 5. Todos esses números têm casas decimais finitas. E você tem também os P sobre Q, onde o Q tem fator, ele tem fator, né? Ele tem fator, o Q, com fator diferente de 2 e 5. Pessoal, você desculpa a minha letra aqui, que não tem muita prática em escrever isso aqui, tá? Então, eu tenho fator aqui diferente de 2 e 5. Isso aqui, você vai ter, então, sempre infinitas casas decimais. Porém, elas têm sempre um padrão, né? Que é as dízimas, que a gente chama de dízimas periódicas. Dízimas periódicas. E você vai ter aqui os irracionais, né? Os irracionais, que é que a gente não tem uma expressão matemática exata que a gente define ele, mas a gente sabe o quê? Que são aqueles números com infinitas casas decimais. Número com infinitas casas decimais. Sem um padrão. Sem um padrão. E quando você junta, então, todos os números que são representados na forma decimal, seja eles aqui finito, infinito, dízima periódica ou infinitos casas decimais sem padrão, quando a gente junta, então, aqui os racionais, que tem esses números aqui com essas casas decimais, com essas características, e esses aqui, então quando você junta os dois, você obtém aí os números reais, que vão ser então todos os números que você consegue escrever na forma decimal. Seja com infinitas casas decimais, infinitas casas tendo padrão, que é a dízima periódica, ou infinitas casas decimais sem padrão nenhum. Ok? Bom, o próximo slide que eu quero comentar um pouquinho mais dessa questão das casas decimais aqui, para a gente ver mais ou menos como que funciona, como que a gente opera essas coisas aqui, né? Por quê? E como me fala de operação, a gente somou número natural, a gente somou número inteiro, somou fração. E somar número irracional, como que vai funcionar isso daí? Isso já não é uma coisa tão intuitiva, né? Se você pegar qualquer livro aí, mesmo um livro de cálculo até aí, você não vai ver ninguém definindo, por exemplo, soma de número irracional, soma de número real, igual a gente definiu, por exemplo, a soma de dois racionais. Você pegar a soma de racional, soma de fração, colocar aí na internet, você vai achar um monte de conteúdo aí falando para você como que faz para somar a fração. E somar número irracional, que tem infinitas casas decimais. Somar número que tem uma quantidade finita de casas decimal é tranquilo. Somar, multiplicar, vocês sabem, né? Por quê? Porque quando tem infinita é fração, né?
E fração a gente sabe, somar, multiplicar e tudo. Mas e contências infinitas e sem padrão nenhum? Como que faz isso? Isso não é uma coisa trivial de ser feito, pessoal. E, na verdade, a gente não tem nem matemática suficiente aqui nesse ponto para falar sobre isso para vocês. Por quê? Porque para analisar isso aí, eu vou tentar dar uma ideia mais ou menos para vocês como que funciona, né? Que a gente precisa de mais matemática para a gente falar exatamente sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Bom, vamos pegar aqui 2 exemplos para ilustrar, né? Pega aqui, por exemplo, o raiz de 2. O raiz de 2, ele é aqui 1,41, 42, 13, mas aqui tem infinitos números que se repetem e não possuem um padrão. Ok? Eu vou reescrever esse número de uma maneira diferente. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, pessoal. Se você pegar uma calculadora, calcular cada termo desse e somando eles, você vai ver que vai dar exatamente esse número aqui. Ok? Aqui, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, né? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E assim por diante, tá? Então, são números bem pequenos que você vai somando aqui. E, na verdade, a partir do momento que você está adicionando aqui para frente, você só está adicionando lá nas casas decimais que estão bem longe aqui da vírgula já. Então, não vai... quando você soma, por exemplo, 3 sobre 10 a sexta, isso jamais vai alterar, por exemplo, esse 41 ou esse 1 aqui. Mas por que eu estou escrevendo dessa forma aqui? Para mostrar para vocês, pessoal, que um número irracional ou um número que tem infinitas casas decimais, na verdade, ele é a soma de infinitos números. Somar infinitos números não é uma coisa trivial. Isso aqui tem um nome que chama de série. Ok? O que a gente faz, o que a sua calculadora faz, o que o seu computador faz, quando você opera esses números aqui, números irracionais, raiz de 2, quando você aperta a calculadora lá, o π ou raiz de 2, e aparece esse número na forma decimal aqui, na verdade não está aparecendo o número inteiro ali. Na verdade o computador ele faz uma aproximação para você. É uma aproximação com muitas, dezenas, às vezes centenas, dependendo do computador, até milhares de casas decimais. Então, na verdade, o que o computador está fazendo, ele está tomando uma parcial aqui para vocês. Uma parcial. É como se ele tivesse aqui, ó, se ele tivesse, por exemplo, olhando para essa soma até aqui, por exemplo. Isso aqui é uma soma que a gente chama de soma parcial. Ou seja, você não tem a soma infinita inteira aqui, você tem só uma soma parcial. Você não tem a série toda. E essa soma parcial ela vai dar uma aproximação para o que realmente é o raiz de 2. Então, em geral, aí na prática, a gente acaba trabalhando sempre com aproximações ou com essa soma que a gente chama de soma parcial. Muito bem. Essa soma parcial aqui, por exemplo, se você quer somar, né? Então eu quero falar da operação. O número π você pode pensar a mesma coisa. Você pode pegar essa soma parcial aqui. Se eu pego uma soma parcial maior, ou seja, se eu englobo aqui o 3 sobre 10 a sexta, o 10 a sétima, você vai tendo outras parciais. Só que vai tendo, como você está adicionando casas decimais ali, né? Você está somando termos que vai deixar o número mais próximo, você está fazendo o que a gente chama de aproximações. Essa ideia de aproximações vai dar origem a uma coisa na matemática que a gente chama de limite. Então, a gente está fazendo uma aproximação aqui. Então, de certa forma, quando vocês forem estudar limite, vocês vão lembrar das aproximações que eu estou comentando aqui com vocês. E olha que interessante, pessoal, que interessante aqui, ó. Quando você soma, por exemplo, pega uma soma parcial, uma aproximação do raiz de 2, que você soma até aqui, quem que são esses números que eu estou somando aqui? São números irracionais? Não. São todos números racionais. E sabe o que é o mais curioso? Quem está no denominador aqui? O 10. O 10 é 2 vezes 5. Então, esses números que eu estou somando aqui na soma parcial são sempre números que a representação decimal é finita, porque só tem componente 2 e 5. Olha que interessante isso. Ok? Então, essa soma é soma de racional. Isso aqui você sabe somar, que é a soma de racional. Isso aqui você também sabe somar, que é tudo racional. Então, quando você soma aqui, por exemplo, o raiz de 2 com um π, claro, agora você não pode colocar o sinal de igual mais, né? Mas você pode obter aproximações.
Então você soma essas duas coisas aqui, né? Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, você vai ter aqui, vamos somar aqui, né? Você vai ter aqui 1 mais 4 sobre 10, mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 4 sobre 10 ao cubo, mais 2 sobre 10 à quarta, mais 1 sobre 10 à quinta, mais, né? Eu vou somar agora a outra parte aqui, que é o π, né? Então vamos só denotar o π aqui escuro, né? Então vai ser aqui o 3 mais 1 sobre 10, mais 4 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 10 ao cubo, mais 5 sobre 10 à quarta, mais 9 sobre 10 à quinta. Então o que acontece? Agora eu vou colocar igual, né? Porque agora quando eu passo daqui para a linha de baixo, agora é igual, né? Daqui do lado esquerdo para o lado direito é aproximado, mas agora o que vai seguir aqui é igual ao que está nessa linha de cima aqui. 1 mais 3 é 4. E aqui a gente faz a soma de fração que a gente sabe fazer, não é? 4 sobre 10 e 1 sobre 10. Essas bases é igual, a gente sabe o quê? Que a gente pode somar os numeradores. 4 mais 1 dá 5. Vai ficar aqui 5 sobre 10. E assim por diante, né? O 1 com 4, 5 sobre 10 ao quadrado. O 4 com 1, 5 sobre 10 ao cubo. 2 com 5, 7 sobre 10 à quarta. 1 com 9, 10. 10 sobre 10 à quinta. Aqui o que aconteceu, pessoal? Aqui a gente, tá vendo que a gente teve um 10 aqui, multiplicando em cima? Então a gente pode simplificar esse 10 aqui, né? Então a gente pode transformar, na verdade, então, ó, esse 10 sobre 10 aqui, a gente pode simplificar o 10. Divide por 10 em cima e embaixo, vai ficar o quê? Então quando dividir por 10 vai ficar 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 10 à quarta. E eu não vou ter 10 à quinta, né? Então isso aqui depois vai ficar o que aqui? Vai ficar 4 mais 5 sobre 10, mais 5 sobre 10 ao quadrado, mais 5 sobre 10 ao cubo. E agora, como eu tenho aqui 1 sobre 10 a 4 e 7 sobre 10 a 4, 7 mais 1 dá 8 sobre 10 a 4. Ah, mas o 10 a 5 sumiu, né? Se eu quero uma aproximação com 5 casas decimal. Por quê? Se a gente estivesse fazendo a conta com mais casas, quem seria o próximo que viria aqui depois de 1 sobre 10 a quinta e 9 sobre 10 a quinta? Seria aqui, no caso, 3 sobre 10 a sexta e o 2 sobre 10 a sexta. Então, se tivesse mais alguém, seria 10 a sexta. Aí não teria o 10 a quinta, né? Ah, mas aí não dá problema na hora de eu fazer essa identificação, né? Que eu vou sempre andando um número aqui, ó, e colocando uma potência a mais de 10, né? Ó, o 4 com 10. Aí eu andei uma casa, coloquei um 10 ao quadrado. Andei mais uma casa, coloquei um 10 ao cubo. Na verdade, a gente tem sim, né? Só que aqui é a zero. A gente põe 0 sobre 10 a quinta. Só para representar aquela casa decimal, que vai ser um 0 ali. E aí, se a gente estivesse continuando com mais casa decimal, teria aqui alguma coisa somando aí com 10 a sexta, né? Bom, aí, pessoal, o que aconteceu aqui, então? Eu posso voltar o número aqui e fazer nessa identificação de casa decimal, né? Que seria o que aqui? 4, como aqui já está sobre 10, né? Então, seria 4,5, 5, 5, 8 e 0. Ok? Lembrando que isso aqui, então, seria uma aproximação. Então, a ideia aqui de somar, né, quando a gente vai fazer essa conta, a gente faz na prática, a gente faz por aproximação. O computador faz por aproximação. Aqui a gente fez com 5 casas decimal, mas poderia fazer com muito mais. Aí vocês vão perguntar assim, mas tem um jeito diferente de fazer essa conta aqui, vocês conhecem. E alguns já devem ter percebido aí, quem está assistindo esse vídeo já deve ter percebido isso. Tem um jeito muito mais fácil de fazer essa conta e vocês vão ficar com raiva de mim. Talvez, eu não sei, mas... Ó, dá para você fazer essa conta assim. Igual vocês devem conhecer, né? Coloca aqui 1,41, 42 e 1, né? Que foi aí as 5 casas decimal, né? Mais o π aqui, que é 3,14, 15 e 9, né? Como que a gente pode somar isso aqui? Nossa, eu sou terrível com essa caneta. Ainda mais quando chega aqui embaixo, aqui, pessoal, é que aí acaba a mesa, entendeu? Aí minha mão fica escorregando aqui, minha letra, que já é ruim, fica pior ainda.
É isso. 9 com 1 dá 10, sobra 1. 5, 6, 7, 8. 4 com 1, 5. 4 com 1, 5. 4 com 1, 5. 1 com 3, 4. 4,55580. Que é exatamente o valor que a gente tinha obtido aqui. Nossa, muito mais fácil. Professor, por que você fez isso aqui então? Porque eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, essa questão das somas parciais e da aproximação. Que aqui você não consegue enxergar isso aqui. Aqui você consegue enxergar melhor. E mais, aqui você enxerga outra coisa, você não enxerga aqui. Essas aproximação são todas frações, tá vendo? Então são números reais. Então, ó, tá vendo? Essa soma infinita, a soma quando ela é infinita, ela é exatamente o número real. Mas quando você pega parciais, quanto mais termos você está somando aqui nessa parcial, mais a soma parcial está próxima daquele número, isso é uma aproximação daquele número racional, daquele número real. E mais, como a soma de racional é racional, essa aproximação é por número racional. Então, essa é a ideia que está por... De certa forma, quando você vai fazer a construção lá por sequência de Cauchy, é essa ideia que está por trás. É você aproximar o número irracional pelos números racionais, ok? Só que a gente vai parar por aqui, eu não vou mais explorar essa questão da soma infinita, que a soma infinita aqui é uma série você precisa falar de somas parciais, que define uma sequência. Sequências e séries é um conteúdo que a gente precisa estudar mais aí, cálculo, para a gente poder abordar ele eficientemente, com ferramentas aí que a gente consegue atacar. E a gente não tem essas ferramentas por enquanto. Então, por enquanto, eu vou terminar aqui essa ideia aqui, né, de aproximação, de número racional, de fração. E o número π, então, e o número raiz de 2, você pode enxergar como aproximações aqui dessas frações aqui. Ok? Ou dessas somas parciais. Muito bem, então, basicamente isso. Antes de finalizar aqui, o que é interessante então, pessoal? Como a gente falou da representação na reta, né? Se você tiver a reta aqui, então, você tem aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o 0, aqui o número 1, e aqui você tem o raiz de 2, né? Que a gente está aproximando aqui, por exemplo. Então, como você vai somando, o que acontece aqui? Você está somando sempre números positivos, né? Se você pegar o resultado dessa soma aqui, ó, se você pegar o 1, o 1 está onde, pessoal? O 1 está aqui. 1 está aqui. 1,4, ele vai estar mais ou menos aqui. Quando você vai somando esses termos aqui, por isso que eu queria escrever o número dessa forma também, para ilustrar isso para vocês, está somando uma coisa positiva, só que está somando uma coisa positiva que é pequena. Então você está somando uma coisa bem pequenininha. Então isso vai te dando sempre um número racional. Então você vai tendo aqui na reta sempre pontos racionais que você vai marcando e vai ficando cada vez mais pertinho do raiz de 2. Então geometricamente o raiz de 2 é aquele ponto da reta em que essas somas parciais que você vai obtendo ao somar cada vez mais termos aqui vai se aproximando ali desse raiz de 2. Então é o valor, que ele vai se aproximando. Isso aqui a gente vai chamar depois de limite. Então isso aqui vai dar origem, essa aproximação da origem é o que a gente chama de limite. Okay? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí agora. Então, só quero que vocês saibam então que o raiz de 2 ele é aproximado aqui sempre por números racionais. Bom, a multiplicação aqui eu falei de operações, né? A gente tem basicamente a soma e a multiplicação. A subtração está relacionada com a soma ali e a divisão com a multiplicação também está associada ali, né? Porque uma é a operação inversa da outra, né? A multiplicação é a mesma coisa. Se você quisesse multiplicar esse número por esse, você pegaria aqui, então, escolheria as casas decimais que você queria e fazia uma multiplicação, que usava aqui produtos notáveis, ia distribuindo essa soma, ia multiplicando e somando ali números racionais, né? Então é uma maneira de você fazer também aí a multiplicação. Então aqui o que a gente consegue fazer palpável é só por aproximação. Então quando você fala assim, somar, quem que é esse número exato? Quem que é o raiz de 2 vezes π exato? Não tem jeito, você só consegue falar isso se você estender essa ideia da soma, falar de série, aí você tem que falar de limite, tem que falar de aproximação. Aí você define o que a gente chama de sequência,
E aí você aí multiplica uma sequência pela outra, aí você usa propriedades e você consegue meio, de certa forma, justificar quem seria então exata, de maneira exata, o raiz de 2 vezes π. Ou raiz de 2 mais π, ok? Mas aqui a gente não tem ferramenta suficiente para a gente fazer isso de maneira exata. Então a gente faz de maneira aproximada. E do ponto de vista prático, pessoal, a aproximação aqui, um computador hoje tira de letra aproximação aqui de dezenas, centenas, até milhares. Né? Qualquer aparelho celular, até que as calculadorinhas antigas ali, ela já conseguia fazer dezenas e centenas de casas decimais que no uso aí na prática, até na engenharia aí, você consegue já fazer com um erro muito, muito pequeno. Então já é uma coisa que é muito satisfatória pra gente. Embora a gente quando vê isso aqui dá a impressão que a gente está perdendo, que não está conseguindo fazer exatamente aquilo. Não é bem isso, né? A aproximação aqui é uma aproximação muito, muito forte. Assim. Você consegue ter aproximações muito próximas com erros muito pequenos mesmo. Bom, pessoal, essa aula aqui na verdade está ficando um pouco grande já, né? Mas é que eu gosto de explicar com detalhe essas coisas aqui, né? Com detalhes, né? Bom, só para finalizar aqui, o último slide então, né? Só vou comentar rapidamente aqui. Todas aquelas propriedades que a gente tinha lá nos números naturais, inteiros, racionais, elas se mantêm aqui nos números reais, né? Mesmo para aqueles números ali agora sendo irracionais. A gente continua tendo todas essas propriedades, né? Claro, a gente não vai entrar aqui em detalhe de justificar, até porque a gente nem tem como justificar muitas dessas propriedades aqui para número irracional, né? A gente não tem ferramenta para isso. Como eu falei para vocês no slide anterior, o que a gente consegue fazer do ponto de vista prático, a matemática a gente tem até esse ponto, sem precisar de matemática mais avançada, a gente consegue fazer de maneira aproximada. Então nem tem como a gente verificar exatamente essas propriedades aqui. A gente precisaria de uma matemática mais robusta, mais elaborada para fazer isso, né? Mas o que a gente precisa saber nesse momento, nesse curso, é que todas elas são verdade. Então, a propriedade comutativa, associativa, distributiva, vale a lei do corte lá, quando o elemento é diferente de zero. Se tem o elemento neutro da multiplicação, da adição, inverso aditivo e inverso multiplicativo. Então, vale todas aquelas propriedades que a gente tinha lá, ok? A distributiva aqui, né, é uma propriedade que a gente usa muito, né, na matemática. Também vale agora para os números reais, ok, pessoal? Então, o que eu queria falar com vocês basicamente é isso, né? Obrigado aí por ter assistido esse vídeo, ele ficou um pouco mais longo, mas é um conteúdo que a gente tem que explicar com detalhe aqui para não deixar perder nenhuma propriedade, nenhuma curiosidade aí, um elemento que está associado a esses números aí. Bom, ok, pessoal, muito obrigado então por ter assistido essa aula e até uma próxima oportunidade.